Boa tarde, pessoal. Pessoal, para conhecer um pouquinho o público aqui, quem que tem ponto de venda de chopp aqui ou pensa em empreender nessa área, vende chopp diretamente aqui? Mais alguém? Dois, três. Legal. O resto é mais cervejaria ou é técnico de fabricação? Como é que é? Público aqui, cervejaria? Laboratório? Legal. Cervejaria? Legal. Então, a cervejaria também é legal esse tema, porque impacta os clientes de vocês, né? Então, acho que é um tema interessante para conhecer. Então, hoje a gente vai falar aí sobre chopp 24 horas, como ganhar dinheiro, né, nessa operação. Acho que todo mundo que está empreendendo, né, tem esse objetivo aí por fim, né? Então, acho que é algo super relevante. E, para quem não vai empreender diretamente na área, acho que é importante entender, né? Então, para repassar aí para os seus clientes. Para começar, eu preciso só me apresentar, acho que não sou famoso, então as pessoas não me conhecem, então acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. Esse ali no vídeo sou eu. Eu sou mestre em computação por formação, mas sempre empreendi, desde os 16 anos, sempre com algum negócio. E aí, em algum momento, eu resolvi que era ser uma brilhante ideia empreender com um ponto de venda de chopp. E eu já tinha uma hamburgueria, resolvi transformar ela numa hamburgueria com chopp. E, cara, quando eu comecei a trabalhar com chopp, daí eu entendi que o negócio não era tão simples assim como a gente acha, né? Às vezes a gente olha a primeira vez, acha que o negócio é trivial, e daí depois tu começa a conhecer, tu começa a ter as dificuldades da operação, né? Já trabalhar com alimentação já não é fácil, trabalhar com chopp é mais um desafio. E, para mim, assim, das dificuldades que eu passei no meu ponto de venda, uma delas era a dificuldade de controle. Então, pô, entra barril, sai copo de chopp, mas sai provinha, sai sangria, né? Então, quando você não está sempre na operação, né? Como saber, né? Se não tem ninguém de repente deixando de cobrar algum chopp, né? Desperdiçando demais, como o barril não acabava todo dia, né? Durante a semana, daqui a pouco tu percebeu, pô, esse barril não vendeu todo, vendeu 50%, 60%, o que aconteceu com o resto? Né? Então, essa dificuldade de controle, para mim, era um problema, assim. A operação do chopp, ela pode ser um pouco lenta, né? Às vezes, em evento, a gente consegue ter uma operação rápida, mas nos dias que a casa está cheia, se você trabalha com uma variedade de chopp, vai acontecer do cliente, eu quero provar aquele estilo lá, e aí, que chopp que você tem? Pô, será que eu vou gostar desse IPA? Consegue trazer uma provinha? E aí o garçom já está na correria, e aí ele ainda tem que trazer uma provinha, ele tem que apresentar o produto, ele tem que tirar dúvidas sobre o produto. Na hora de tirar o chopp, às vezes está espumando, aí ele tem que tirar um pouco mais devagar. Então, naquele momento, que é o momento que você precisa dar atenção para vários clientes, às vezes você tem que travar com um, e aquilo que ia ser um diferencial da tua operação passa a ser um problema da tua operação. Então, foi algo que impactava lá, que nos dias da casa cheia era ruim trabalhar com chopp, então a cerveja de garrafa era 1000 vezes mais fácil, né? Só pega a garrafa e entrega, ninguém pergunta qual é o gosto da Heineken, né? Então, entrega ali e deu. Bem, daí eu já conheci nessa época, isso aí a gente está falando em 2010, eu comecei isso com 2014, assim, mas foi 2015, 2016 que eu conheci no mercado soluções de autoatendimento de chopp. Fui atrás, fui entender como é que funcionava, e para mim assim foi até uma frustração assim quando eu entendi que não era para o meu estabelecimento, assim, né? Porque a solução que tinha, ela era um pouco ela era um pouco de glamour, assim, e ela era extremamente cara, e parecia que queria uma sociedade com o meu estabelecimento ainda, porque queriam ganhar um percentual das minhas vendas, queriam um valor inicial que era quase um carro. Então, assim, não batia para mim a operação, que não era um baita empreendimento, não era um parque da OPA, né, que foi lá de Joinville, que é enorme a operação, né? Então, percebi que existia uma necessidade de mercado que não estava sendo atendida. Pelo meu background da computação, um dia comentando com um amigo que era técnico em eletrônica, ele, cara, será que a gente não consegue fazer um protótipo para rodar na tua hamburgueria? Vamos ver se isso dá certo e tal. E foi aí que nasceu a Beer Pass, né? Primeiro com um projeto para rodar dentro da hamburgueria,
para a gente testar, ver como é que era. E com o diferencial que era focar no empreendedor. Então, era realmente resolver as dores de quem está na operação, né? Não ser algo, só inovação pela inovação, só pelo glamour ali, pela experiência, para dizer, eu tenho bar automatizado. Não. De fato, entregar valor, né, para quem quer ganhar dinheiro nesse mercado. Então, isso balizou toda a nossa trajetória. Hoje, a BeerPass trabalha com um sistema que vem junto com o autosserviço, que é o PDV, que é fiscal, tem a parte de gestão, tem a parte de BI, né, para entender todos os dados da operação, resolver essa questão de controle de barris e controle de estoque. O autosserviço de chopp, que eu tenho certeza que todos aqui já conhecem, né? Provavelmente a maioria já provou, alguma vez já usou, né? Então, o autosserviço cliente se serve, pode pagar antes, pode pagar depois, pode comprar na hora, né? Então, tem vários modelos ali. A parte de comunicação, que é justamente para tentar aumentar as vendas, né? Então, colocar um ranking, né, de consumo para fazer uma gamificação com seus clientes, colocar exposição em outros lugares, que não é só na torneira, a lista dos chopps engatados, para dar mais informação para o teu cliente. E também a parte de aplicativo, que serve para a operação, serve na hora, né, para se servir, mas ele também serve como divulgação dos estabelecimentos que possuem o sistema, conseguem divulgar eventos, né, tem notificação para atrair o cliente de volta. Então, enfim. Mas o papo aqui hoje não é esse, tá? Não vou ficar fazendo propaganda da BeerPass. Eu vou falar para vocês aqui dessas operações 24 horas. Tá? Aqui é só apresentar, a gente está com mais de 450 clientes implantados ali. Então, a agenda de hoje. Eu achei que, para abordar esse tema, como existem vários tipos de operação de chopp 24 horas, eu precisei dividir elas em 3 estilos de operações. Então, eu vou apresentar para vocês esses tipos de operação. Já vou direto para falar de alguns insights de lucratividade, assim, de operacional, que números que a gente consegue ter nesses tipos de operação, quais são os pontos mais relevantes, né? Também não pude entrar adentro de todos os detalhes dessas operações. Um passo a passo, né, para como começar, né? Então, quem, de repente, está pensando em empreender com essas operações de chopp 24 horas, quais são os pontos importantes para você pegar em cada etapa, né, de planejamento e início ali da tua operação. E aí, reservei para o final aqui o pulo do gato, né, o ponto-chave que eu acho que, analisando essas operações, eu entendi que tem um ponto que é o crítico para você conseguir ter sucesso, é o pulo do gato aí que a gente entrega no final. Falando dessas operações, pessoal, não sei, alguém já viu aqui chopp em condomínio? Condomínio vendendo chopp com máquinas de autoatendimento? Já viram? Já viu? Então, esse é um mercado que a gente atende, né? Aqui é uma foto de um cliente nosso, o Brava Clube, mas a gente tem vários outros, pessoal, às vezes trabalha com QGerator, né? Trabalha com outros tipos de equipamento. Num condomínio maior dá para ter uma mini câmara fria, né? Quadra de esportes, né? Às vezes a quadra de esporte tem as quadras de areia, às vezes não tem necessariamente um bar, que tem alguém todo horário, então eles colocam uma geladeira 24 horas ali. Então, esse tipo de operação, a gente está falando de locais privados, né? Existe um controle de acesso, as pessoas que frequentam muitas vezes são as mesmas pessoas, então, fazer um cadastro não é necessariamente uma objeção, né? Porque o cliente vai vir várias vezes, né? Ele vai comprar agora, mas ele vai comprar depois, então ele não está só de passagem. Tem uma característica bem diferente nesse caso aqui. Esse tipo de operação aqui, que eu vou apresentar agora, ele é bem curioso para quem já tem ponto de venda, tá? Que é a operação tradicional com o 24 horas. Então, é um bar, é um pub, né? O que a gente já conhece aí dos locais que vendem chopp, uma choperia. E aí, nesse bar, ele coloca uma parede. Esses estabelecimentos aqui, eles têm uma parede, uma câmara fria, que fica para o lado de fora. Então, ela é boa, essa operação é boa por quê? Porque até aquelas pessoas que às vezes estão querendo no teu estabelecimento, quando está fechado, ou quando elas não querem ir embora, né? Tipo, eu tenho um funcionário que vai até a meia-noite, que vai até às 2,
a casa pode fechar e as pessoas podem continuar, né, se servindo e bebendo, você continua vendendo fora desse horário de operação, né? Então, aqui tem dois, tem o Beer Square e o Casa Confraria ali do lado. E esse aqui, eu acho que é talvez é o que a gente pensa primeiro quando pensa no caso dos 24 horas, que é o caso das operações em locais abertos, né? Então, é uma loja, ou é um container em um estacionamento, um container na beira da calçada. Esse aqui, por exemplo, é um container na beira da calçada em Joinville, um cliente nosso, o Beer Vai. Muito legal o modelo de negócio dele ali. E a operação totalmente enxuta, né? Então, tu está abrindo num ponto assim que não exige tanto custo ali. Então, esse tipo de operação aqui é aberto, e aí ele tem umas peculiaridades, porque às vezes a pessoa está de passagem, né? Ela não necessariamente quer se cadastrar, né, para receber, para comprar alguma coisa. Tu tem a questão do vandalismo, que tu tem que se preocupar. Então, não tem que ter alguns cuidados, sim, porque vandalismo pode acontecer, e principalmente nesses locais que não tem controle de acesso. Então, é um tipo de operação um pouco diferente que merece destaque. E aí, pulando direto já para a parte de análise de números dessas operações, eu vou só botar esse disclaimer aqui, esse aviso, tá? Eu vou mostrar alguns números e vou mostrar uma foto no estabelecimento. Mas esses números não são desse estabelecimento, eu estou pegando médias gerais, tá? E eu tomei cuidado até que quando aparecia algum número pontual, não era do estabelecimento da foto, para não revelar exatamente daquelas operações. Então, primeiro em termos gerais, tá? Bem, o custo de uma operação de chopp de quem não produz, né, que compra para revender, normalmente a gente está falando de 30% a 50%, né, então o ideal é que fique mais próximo do 30%, o teu custo sobre o valor de venda, mas na prática é isso que a gente captando direto do nosso sistema, que a gente tem o valor de compra dos chopps e o valor de venda final, né, então tem que considerar que nessa média tem happy hour, tem outras coisas que entram, então no final das contas o custo acaba ficando nessa variável. Das operações que eu fiz análise, e a gente, para pegar essas com 24 horas, aí, a gente captou mais de 50 operações. Tá? Todas elas, as que mais faturavam, eram as operações maiores, assim, tipo, que tinham mais infraestrutura. Eu sei que parece óbvio, mas às vezes na hora de empreender a pessoa pensa, vou economizar, vou fazer uma geladeirinha, botar uma torneira só, não vou fazer um projeto muito grande, porque eu quero testar aos poucos, mas daí você já está direcionando o quanto a operação vai faturar. Assim. Então, as operações grandes são as que faturam mais, aquela que o pessoal se investe, coloca uma infraestrutura legal, né, investe no local, são as operações que mais faturam. E aí, quando a gente está falando dessas operações 24 horas, né, e o 24 horas sempre sem atendimento, a gente está falando de faturamentos entre 2 a 100 mil reais com venda de chopp por mês. Tá? Vou explicando as imagens. Aqui no lado a gente tem um cliente nosso que é a Remember. Ele tem um carrinho de chopp que ele deixa na roda gigante aqui de balneário. Né? A gente tem várias operações e basicamente é aberto, mas ele sempre cuida com locais meio controlados. Assim. Então, é na roda gigante, na frente da loja dele, então não é tão aberto assim, digamos assim, a vandalismo, né? Entrando agora nas operações que são em condomínios, né, e quadras de esportes, dessas 50 operações, aí, um pouquinho mais de 50, 80% delas fatura entre 2 e 15 mil reais por mês. Então, para quando for pensar em plano de negócio, já considere esses números, assim, tipo, se você vai trabalhar, é mais ou menos essa média nessas operações, nesses locais. Não é porque a gente bota uma geladeira que vai fazer fila de gente querendo comprar chopp, sabe? Então, o faturamento não é tão alto quando comparado com um estabelecimento, um ponto de venda tradicional, um bar e tal, né? O recorde de faturamento que a gente tem nesse tipo de operação é 50.773 em um único mês. É uma exceção, não é regra, né? A média está lá em cima, então, fora desses 80% tem esses picos de faturamento em algumas unidades.
E aí tem um ponto que é interessante, assim, ó, quando a gente pensa nessas operações em condomínio, se você faturar 2.000 por mês, não é sustentável. Tipo, não vale a pena, não vai valer o esforço de você ter uma geladeira faturando 2.000, por mais que você tenha o lucro do shopping, você vai ter sempre uma dinâmica de tratamento com o cliente, com o local, uma reposição de chopp, uma sangria que eventualmente tem que fazer. Todo esse esforço para uma única geladeira, ele não se justifica. E aí, um ponto interessante para se pensar quando se pensa num projeto em geladeira, em Kegerator, é trabalhar com mais unidades. A gente tem um número aqui que a gente recomenda sempre começar com 5, por quê? Você distribui essas 5 nos pontos que você acredita, daí já justifica ter um funcionário, ter alguém que operacionaliza essas 5 geladeiras, essas 5 estações. E aí, dessas 5, obviamente, que não vão ser todas que vão faturar os 15.000 ou os 10.000, vão faturar bem. Aí você tem essa possibilidade de remanejar sem matar o teu negócio. Então, colocou 5, você vai testar 5, de repente 2 estão performando, 3 estão mais... 2 estão mais ou menos e uma está muito ruim. Essa muito ruim e as mais ou menos você já vai poder ir trocando ela, procurando outro ponto. E aquelas que estão boas você mantém. E aí, assim, você vai conseguir otimizar até ter todas elas em pontos bons. Se você começa com uma geladeira só, você coloca ela e você vai ser a bala de prata, digamos assim, né? Vou ver se funciona aqui. Aí não funciona, daí tu já vai se desestimular porque vai ter o trabalho, vai faturar 2.000 por mês, não vai se justificar e aí, enfim, a tua operação não vai para frente. Então, o número para começar aqui que a gente recomenda é começar com 5. Fica mais interessante você comprando em escala, também tu vai até economizar nas compras, né? Em vez de comprar uma geladeira, tu compra 5, né? Torneiras, você já compra 10 torneiras, por exemplo, ou 15. Então, é mais interessante. Nas operações tradicionais com 24 horas, aqui a gente está com um cliente nosso que foi o primeiro a utilizar esse equipamento com venda direta no terminal, que é o Smart. O grande ganho é o aumento da venda sem mais custos na tua operação, né? Então, tu não vai colocar mais um funcionário, tu não vai colocar, às vezes, nem mais uma câmara fria, às vezes tu já tem a câmara fria e ela fica numa parede, então tu usa a mesma câmara fria, então nem a energia da câmara fria vai entrar no teu aumento de custo, digamos assim, e você vai conseguir a venda fora do teu horário padrão. Das operações que eu peguei, que eu consegui rastrear, não consegui pegar de todos, porque daí eu tive que pegar o horário de atendimento dessas pessoas, os dias e tal, mas teve casos que mais de 30% das vendas eram feitas fora do horário de atendimento. Então, o estabelecimento que abre de terça a sábado, à noite, né, 30% das vendas são feitas fora desse horário que ele está aberto. Então, quem é que não quer aumentar suas vendas em 30% sem contratar mais nenhum funcionário por causa disso, sabe? E aí o número dessa operação nem faz sentido a gente entrar, porque todos os custos dessa operação estão na operação principal dele, né? Então, basicamente tudo que entra ali é lucratividade, né? E aí das operações em locais públicos, né, locais abertos, né, então lojas, né, sem controle de acesso, digamos assim, essas operações em geral elas faturam de 5 a 45 mil. Elas já não são operações tão pequenas como a geladeira, né, então elas são normalmente operações maiores, já mais elaboradas. Ali o vídeo que a gente está vendo é da Parada do Chopp, um cliente ali de Florianópolis que investiu legal numa identidade visual, né? Colocou ACM, fez um negócio bem legal ali, e é dentro de uma loja. Mas aquele que eu mostrei antes para vocês, o Beer Vai, ele é um container no estacionamento. A gente tem outros assim que são com operações um pouco menores, um pouco menos de investimento, assim, né? Mas ainda assim é um investimento bem maior comparado a uma geladeira. O recorde de faturamento nesses estabelecimentos passa de 100 mil reais no mês, tá? É uma exceção também, porque realmente a média ali é de 5 a 45 mil. Tá? E os picos de venda, né, quando a gente vê alguns... esse de 100 mil, por exemplo, é um estabelecimento que, na média, fatura de 30 a 40. E aí, num mês, ele subiu muito.
E aí teve outros meses que ele subiu bastante, mas assim, tipo, são pontuais, assim, né? E aí, fazendo uma análise, tu vê que naquele mês ele fez muita campanha, ele fez evento, né? Então ele conseguiu fazer, fez uma campanha de Dia dos Pais e deu um cashback. Então ele se esforçou bastante lá naquele mês e aí ele conseguiu atingir os 100 mil de faturamento. Pessoal, alguma dúvida por enquanto, assim, algum ponto, alguém não conhecia, alguém quer comentar alguma coisa sobre essas operações? Não? Então, vou trazer aqui um passo a passo, bem, assim, os pontos importantes que eu acho de quem está abrindo, planeja abrir uma operação em 24 horas. Tá? Obviamente, tem que começar pelo planejamento e você vai ter que achar uma proposta, e aí achar uma proposta, ela foge do padrão, não é assim, tipo, eu quero um chopp 24 horas. Cara, qual que é a tua identidade? O Parada do Chopp, por exemplo, ele tem um astronauta, ele tem uma ideia de que você está entrando numa nave. O Beer vai, ele se favorece de pensar, não, pega uma cerveja e vai. Né? Tu está passando e pega a tua cerveja. Então, assim, qual é a tua proposta, assim, né, que tu está querendo atender com essa operação? É importante, assim, tipo, para tu... daí que você vai conseguir elaborar todo o resto, né? O público, obviamente, né? Então, tendo a tua proposta, tu vai atingir um público específico. É o pessoal que está saindo do trabalho, que trabalha numa região, é o executivo, não, é a galera do lazer, é a galera da quadra de beach tênis, então é exatamente quem que eu quero buscar. Qual que é o meu diferencial, né? Por que a pessoa vai parar e comprar chopp de mim, não vai comprar de outro lugar? Então, o que eu faço de diferente? Vou ter um diferencial de, sei lá, vou usar o aplicativo, vou fazer campanha, vou fazer promoção, é o meu ponto, realmente vou ter um ponto excelente, né? Então, o que vai fazer você conseguir vender, né? O que vai fazer o cliente comprar de você e não dos outros? A identidade visual, e isso, olha, a gente vê, às vezes, projetos grandes mesmo, que o pessoal investiu, assim, 300 mil, 400 mil, e o cara não gasta 5 mil num designer para fazer um negócio bem feito. E assim, precisa. Tá? Precisa um designer, um arquiteto, alguém... Tem que ter uma identidade visual, porque é isso que vai girar toda a proposta, é isso que vai chamar, então, vale a pena investir nesse ponto. E aí, feito isso, tu consegue já começar a esboçar teu projeto, estimar custo, fazer projeção de venda, botar numa planilha, faz o cenário ruim, o cenário médio, o cenário ótimo, e aí você vai entender em que cenários você ganha dinheiro, o que você tem que evitar. Eu vou ganhar no volume, eu vou ganhar no preço, meu preço vai ser mais alto, eu não preciso vender tanto. Ou não, eu vou querer atrair muita gente no preço, então eu preciso vender muito. Então eu preciso achar um lugar que tem bastante giro, vai ter que trazer quantas pessoas por dia, enfim. Feito todo o teu planejamento, né, vamos começar. Encontrar o ponto, acho que esse é o desafio de qualquer um que está abrindo um negócio, né, encontrar o ponto ideal, vai gastar um tempo nisso. E contratar empresas de excelência para tirar teu projeto do papel. Acho que esse é um ponto crítico do sucesso. Assim como o design, você tem que pensar... Às vezes a gente pensa... isso a gente vê muito, assim, a gente atende muito cliente que fecha com a gente e vai fechar a câmara fria, por exemplo, que é um pré-requisito para todo o negócio, e escolhe um fornecedor que não tem um histórico de entregar no prazo. Né? E aí, às vezes, o projeto dele atrasa 1 mês, 2 meses, porque a câmara fria não chegou no prazo, chegou e estragou o motor, enfim, ele economizou 5 mil ali, mas ele perdeu 1 mês de faturamento, 2 meses de faturamento. Então, às vezes, realmente é aquilo que a gente fala assim, às vezes o barato sai caro e às vezes sai muito caro. Assim, tipo, se tu pegar o que tu deixou de ganhar por não abrir teu estabelecimento na data que tu estava planejando, né, é muito dinheiro aí que pode ser desperdiçado. E aí as cervejarias, a gente tem muito projeto com cervejaria parceira, então quem não é de cervejaria, né, vale a pena sempre buscar, a gente conecta, né, quando vem com a gente já conectou com várias cervejarias, assim, a pessoa está buscando, vamos ver, a cervejaria às vezes ajuda em bonificar um pouco de chopp para poder ganhar uma exclusividade, depois ajuda na divulgação com um produto legal, então é sempre importante buscar trazer cervejarias para perto para poder ter sucesso aí no empreendimento. E aí, depois que você começou, né, o negócio é potencializar. Como eu falei ali, os picos de faturamento, quando tem evento. Mesmo sendo 24 horas, não é porque é 24 horas que tu não vai ter que botar um pouco de energia para
para chamar as pessoas para o teu ponto. Então, promover eventos, fazer parceria com empresa. Pô, é perto de uma empresa, vou dar um desconto lá para o pessoal. Fazer uma parceria com uma associação, com uma ONG. Tais dias eu vou dar 10% do faturamento de tal dia vai ser para a ONG tal. Só o que o pessoal da ONG vai vir consumir, vai valer muito a pena tu dar 10% para eles, sabe? Então, fazer essa associação ajuda muito a você alavancar as vendas num potencial muito grande. E é muito importante nesse começo que você está consolidando o teu ponto, consolidando a tua marca, né? Então, tem que colocar mais energia. Depois que o negócio já tem uma fama, já está conhecido, daí ele já anda mais sozinho, mas no começo precisa, sim, fazer bastante parcerias e eventos para potencializar o negócio. E aí, hoje em dia, né, marketing, não dá para viver sem marketing e redes sociais. Vai precisar contratar os influencers, vai precisar fazer um marketing digital, vai precisar estar ativamente, né? Então, tem um cliente que eu acho muito legal, assim, ele tem câmera de segurança, aí quem vai servir de madrugada, ele bota foto no Instagram, assim, né? Então, as pessoas vão porque elas também querem aparecer no Instagram do estabelecimento, né? Então, a rede social dele se engaja nisso. E é nisso que você vai movimentando, vai atraindo, vai conectando e vai expandindo e potencializando. E aí o pulo do gato já está revelado, né? Mas é o baixo custo da operação, e acho que isso é um ponto importante que às vezes a gente ignora. Então, se tu pegar uma loja, por exemplo, pô, quanto é que tu vai gastar nesse ponto? É um shopping, quanto é que tu vai gastar nesse ponto por mês? Se você conseguir um baixo custo de operação, é muito difícil, né? É muito mais fácil o teu negócio prosperar, porque o teu fixo fica muito baixo. Você já não tem funcionário, que já é um custo de operação que a gente sabe que é alto, né? Não é só o custo do salário e dos encargos, mas é a rotação, é o treinamento, é o funcionário que fica doente, fica afastado, precisa contratar um freelance para repor, né? O desgaste. Então, se tu já tirou boa parte desse custo, né? Então já ajuda bastante. Mas a localização, condomínio, por exemplo, normalmente não se paga nada para o condomínio. Tu paga no máximo a luz e a internet. Então, pô, daí tu já tem a geladeira, já não tem custo do ponto. Então, se tu fatura 2.000 em 5 geladeiras, é 10 mil. Mas beleza, tu não tem outros custos envolvidos nesses 10 mil, entende? Então, ajuda a tornar o negócio mais sustentável, né, e a se manter. Então, o baixo custo de operação é importante, que se você tiver um alto custo, tu vai ter que ter um faturamento alto. Então, para ter sucesso, esse é um fator aí que é bem válido. Aí aqui tem um vídeo do nosso cliente, o Catraca Shop, num estacionamento de um posto. Então, assim, o ponto, ele, sei lá, tem 9 metros quadrados, não é isso, sabe? 9 mais uma vaga de estacionamento, né? Então, qual é o custo que ele tem ali? A energia elétrica e um valor de aluguel que ele paga para o dono do posto que não tinha, né? Não ia monetizar essa vaga, digamos assim, né? Então, é bom para todos, assim. Então, é bem interessante essa operação. Pessoal, cheguei ao fim aqui. Eu deixei um QR Code para baixar a apresentação, para quem quiser. Para baixar ali também, tu vai colocar o e-mail e o telefone, a gente vai... vocês vão entrar na nossa lista de inscrição, a gente vai mandar alguns e-mails sobre essas operações 24 horas. Então, às vezes, você não quer baixar a apresentação, mas tu quer ter mais informações, vale a pena se inscrever, tá? E aí eu deixo aberto, se alguém quiser discutir, conversar um pouco sobre isso. Se não quiser aqui, a gente está no stand ali embaixo, né, logo na frente da Memo, digamos assim, no lado da Memo, a gente está com o stand ali. E na festa, a gente está com um paredão de autosserviço com 10 torneiras, né, todos nesse módulo Smart que a gente tem, que tu pode comprar diretamente no equipamento. Então, quem for na festa, entrando à direita, tem o paredão ali, pode testar, ver se gosta da experiência, né? E aí, encontrando a gente, estamos abertos para conversar. Fechou? Obrigado a todos.